Muito boa noite, pessoal que nos assiste aqui pelo nosso podcast, aqui no Instagram. Muito obrigado a todos vocês que já estão conosco aqui ao vivo. Você que nos assiste nesse momento pelo Instagram ou vai nos assistir pelo YouTube, Spotify, TikTok. Muito obrigado aí pela sua audiência e pela sua participação aqui com a gente. Olha, como eu mencionei nos stories aí, ele já está aqui nos nossos estúdios, Caio Aoki. Mas daqui a pouco eu falo com ele, pessoal. Daqui a pouco. Calma aí. Olha, primeiro eu quero falar dos nossos parceiros aqui do nosso podcast, que são eles: Atlética Nutrition, Clínica Imagem, Pizzaria do Chefe, Super Selfie Produções, Água Doce Express do Hipercenter e Nova Show, sua casa do seu jeito. Esses são os nossos patrocinadores aqui do nosso podcast. E claro, né, chegando para fortalecer e fortificar mais um parceiro aqui do nosso podcast, a Estilo Ótica. Põe o vídeo aí, Matheus, da Estilo Ótica. Estilo Ótica, há mais de 20 anos na Avenida Tamoio 600, ao lado das Casas Bahia. Conta com laboratório próprio, funcionários altamente qualificados, lentes, óculos de sol e armações das mais variadas do mercado. Preços e qualidades imbatíveis. Proprietária Gi, há mais de 35 anos no mercado óptico. É isso aí, pessoal. Estilo Ótica, mais um parceiro aqui do nosso podcast, chegando para agregar e trazer essa força, né, aqui no nosso podcast, para a gente poder entregar essa qualidade para vocês aí de casa. Pessoal, eu gostaria de falar também aqui que já está conosco esse lançamento, pois é, da Atlética Nutrition, é o Smart Drink. É o Smart Drink, é isso aí, pessoal. O lançamento foi lançado agora recente. É uma bebida energética muito boa, tá, pessoal? Pronta para beber e sentir a sua performance aumentar. Sem açúcar e com 7 ingredientes-chave para você atingir o seu melhor, aumentando o seu estado de alerta e melhorando sua concentração. Tem cafeína, beta-alamina, taurina, arginina, colina, inositol, L-carnitina e muito mais. Você ficará extasiado com os 4 sabores que só a Atlética preparou para você. O meu aqui é de caipirinha, mas tem de açaí berry, o refresh citrus e o espumante. Eu vou experimentar esse de caipirinha aqui, porque a nossa noite é longa, pessoal. Isso aí. Essa bebida energética é muito boa. É sensacional. Para você que não experimentou, experimente essa linha nova da Atlética. Você vai se apaixonar e se surpreender, com certeza. Ô Caio, é uma alegria grande já estar aqui, porque existem situações e perguntas que o pessoal de casa também gostaria de fazer. A oportunidade muitas vezes não tem de chegar até você, então gostaria de convidar você nessa noite que está aí com a gente para participar aqui, deixando seus comentários. Quer fazer uma pergunta aqui para o Caio? Deixe seus comentários aqui embaixo, que o pessoal com certeza vai passar para a gente aqui e a gente vai tentar responder para vocês. Eu não, o prefeito Caio, tá bem? Mas sem delongas, Caio, primeiro, eu gostaria de começar esse podcast de uma forma alegre, espontânea, falando de coisas boas, mas eu não vou conseguir porque a gente bem sabe que no dia 29 de abril nós tivemos uma enchente que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, né? Tem várias pessoas desabrigadas, várias situações lá que estão acontecendo. A gente sabe também que a Prefeitura de Tupã tem, junto com os clubes de serviço, tem desenvolvido ações aí para poder levar mantimentos para lá. Primeiramente, eu queria que você falasse para a gente, né, sobre isso, explicasse as ações que a Prefeitura tem tomado junto com os clubes de serviço para poder levar mantimento para esse pessoal que está lá e ajudar também esse pessoal. E que você correlacionasse também, que trouxesse a sua memória, que na época nós tivemos, há 2 anos atrás, um problema de enchente aqui em Tupã também. Eu queria que você correlacionasse essa situação. Olha, Helris, é uma situação que eu acredito que está consternando o país inteiro, né? Porque é algo que nós nunca vimos, né? Nós nunca vimos, é eu verdade. não me lembro de nada do tipo. Hoje, minha irmã até compartilhou comigo uma imagem, né, de uma criancinha de 2 meses sendo resgatada, né, levando no barco. Aquela cena até, né, deixou a gente um pouco, chocante, né, bem emocionado por conta de tudo isso.
E o que o Rio Grande do Sul está vivendo é uma situação que merece toda a atenção, todo o respaldo, né, de todos nós, irmãos brasileiros, enfim, uma questão humanitária e uma ajuda muito importante. Nós estamos arrecadando por parte da prefeitura, né, e a gente está dando um enfoque em materiais que poucas pessoas no Brasil estão doando, que é a questão de higiene pessoal, material de limpeza, coisas nesse sentido. E fora isso, né, também temos vários clubes de serviço, o Rotaract do Pavanuíri, o Rotary, várias empresas também tendo essa iniciativa. Nós estamos tentando fazer aí uma força-tarefa para até amanhã, quinta-feira, conseguir essas doações. Nós paralisamos todos os treinos do ginásio municipal, porque lá tem um local amplo para receber isso e é bem localizado, né? As doações estão chegando, hoje foi um grande volume de doações e amanhã a gente deve finalizar para ter uma primeira carga para mandar para São Paulo, para o Fundo de Solidariedade, onde nós já conversamos com a primeira-dama, Cristiane Freitas. Hoje, inclusive, falei 3 vezes com ela, ela perguntando como é que estão as doações, quando pode mandar, que inclusive ela vai estar recepcionando até as doações de Tupã. E para que de São Paulo, já tem uma parceria com a Gol e a Latam, estão enviando para o Rio Grande do Sul. Então, ou seja, todo mundo que puder, né, roupa de cama também é algo muito necessário, e às vezes as pessoas vão no mercado e não vão, enfim, colchões infláveis. Coisas tão simples no cotidiano, né, Caio, que a gente que não tem. consegue. E material de limpeza está sendo muito necessário, principalmente agora que as águas estão baixando. Mas agora está vindo frio, mais chuva lá no Rio Grande do Sul. Enfim, uma situação realmente que precisa de toda essa ajuda. E eu acho que nada do que nós vivemos aqui vai se comparar àquilo lá. Com certeza. Mas o povo tupense é muito solidário. Eu lembro em 2011, eu era da Igreja Batista, eu frequentava a Igreja Batista, Tiago também, né? Nós fizemos a sede da igreja na Rua Caingã, como recebendo materiais também. Na época, se não me engano, foram 2 carretas que nós mandamos para Niterói, no Rio de Janeiro, que também sofreu muito com as chuvas daquela época. O prefeito era o professor Valdemir, pastor Silas. Eu lembro que num dia eu andei com a minha Space Fox 200 quilômetros, ajudando a arrecadar. O pessoal ligava na igreja para levar doações de colchões e outras coisas do tipo. Mas a população realmente tem se engajado muito nisso. Tupã, nós tivemos em alguns momentos situações muito dramáticas, né? Principalmente relacionadas à Vila Marajoara, quando qualquer chuva de 80 milímetros, porque o problema da chuva, se chover 100 milímetros, 200 milímetros, ao longo do dia inteiro não há problema. O problema é quando vem a pancada de uma vez. Lugar só, não tem sistema que acaba aguentando isso, né? E o custo de drenagem é muito caro. E é uma coisa que as pessoas às vezes nem vê, né? Quando você faz as tubulações, tem que escavar, assentar os tubos, depois vem a terra de novo, asfalto novo. É muito caro a questão da drenagem. Só que os principais e maiores, eu acho que ainda tem, mas os problemas que mais atingiam a vida do tupanense, desde que a gente conseguiu concluir a macrodrenagem em 2020, graças a Deus, nós não temos mais esses problemas como nós tínhamos antigamente em outras oportunidades. Isso foi, inclusive, algo que a gente conversou junto com o nosso secretário Valentim, com a Defesa Civil do município, com o Corpo de Bombeiros. Se você pegar nos últimos 4 anos, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma ocorrência de várias casas alagadas, tivemos questões pontuais, mas igual nós tínhamos no passado, que frequentemente tinha inúmeros casos de ocorrência do Corpo de Bombeiros, inclusive, graças a Deus não é a nossa realidade. Mas que a gente sabe, né, Caio, que no dia 29 a gente foi, o Rio Grande do Sul foi assolado aí por diversas enchentes que estão acontecendo lá. Fiz a pergunta para você relacionada às ações que a prefeitura tem tomado junto com os clubes de serviço para poder levar mantimento para esse pessoal que está lá e ajudar também esse pessoal. E que você correlacionasse também, que trouxesse a sua memória, que na época nós tivemos, há 2 anos atrás, um problema de enchente aqui em Tupã também. Eu queria que você correlacionasse essa situação. Olha, Helris, é uma situação que eu acredito que está consternando o país inteiro, né? Porque é algo que nós nunca vimos, né? Nós nunca vimos, é verdade. Eu não me lembro de nada do tipo. Hoje, minha irmã até compartilhou comigo uma imagem, né, de uma criancinha de 2 meses sendo resgatada, né, levando no barco. Aquela cena até, né, deixou a gente um pouco chocante, né, bem emocionado por conta de tudo isso. E o que o Rio Grande do Sul está vivendo é uma situação que merece toda a atenção, todo o respaldo, né, de todos nós, irmãos brasileiros. Enfim, uma questão humanitária
e uma ajuda muito importante. Nós estamos arrecadando por parte da prefeitura, né? E a gente está dando um enfoque em materiais que poucas pessoas no Brasil estão doando, que é a questão de higiene pessoal, material de limpeza, coisas nesse sentido. E fora isso, né, também temos vários clubes de serviço, o Rotaract do Panvanuíri, o Rotary, várias empresas também tendo essa iniciativa. Nós estamos tentando fazer aí uma força-tarefa para até amanhã, quinta-feira, conseguir essas doações. Nós paralisamos todos os treinos do ginásio municipal, porque lá tem um local amplo para receber isso e é bem localizado, né? As doações estão chegando, hoje foi um grande volume de doações e amanhã a gente deve finalizar para ter uma primeira carga para mandar para São Paulo, para o Fundo de Solidariedade, onde nós já conversamos com a primeira-dama, Cristiane Freitas. Hoje, inclusive, falei 3 vezes com ela, ela perguntando como é que estão as doações, quando pode mandar, que inclusive ela vai estar recepcionando até as doações de Tupã. E para aqui de São Paulo, já tem uma parceria com a Gol e a Latam, estão enviando para o Rio Grande do Sul. Então, ou seja, todo mundo que puder, né, roupa de cama também é algo muito necessário, e às vezes as pessoas vão no mercado e não vão, enfim, colchões infláveis. Coisas tão simples do cotidiano, né, Caio, que a gente não tem. consegue. E material de limpeza está sendo muito necessário, principalmente agora que as águas estão baixando. Mas agora está vindo frio, mais chuva lá no Rio Grande do Sul. Enfim, uma situação realmente que precisa de toda essa ajuda. E eu acho que nada do que nós vivemos aqui vai se comparar àquilo lá. Com certeza. Mas o povo tupense é muito solidário. Eu lembro em 2011, eu era da Igreja Batista, eu frequentava a Igreja Batista, Tiago também, né? Nós fizemos a sede da igreja na Rua Caingães, como recebendo materiais também. Na época, se não me engano, foram 2 carretas que nós mandamos para Niterói, no Rio de Janeiro, que também sofreu muito com as chuvas daquela época. O prefeito era o professor Valdemir, pastor Silas. Eu lembro que num dia eu andei com a minha Space Fox 200 quilômetros, ajudando a arrecadar, que o pessoal ligava na igreja para levar doações de colchões e outras coisas do tipo. Mas a população realmente tem se engajado muito nisso. Tupã, nós tivemos em alguns momentos situações muito dramáticas, né? Principalmente relacionadas à Vila Marajoara, quando qualquer chuva de 80 milímetros, porque o problema da chuva, se chover 100 milímetros, 200 milímetros, ao longo do dia inteiro não há problema. O problema é quando vem a pancada de uma vez. Lugar só, não tem sistema que acaba aguentando isso, né? E o custo de drenagem é muito caro. E é uma coisa que as pessoas às vezes nem vê, né? Quando você faz as tubulações, tem que escavar, assentar os tubos, depois vem a terra de novo, asfalto novo. É muito caro a questão da drenagem. Só que os principais e maiores, eu acho que ainda tem, mas os problemas que mais atingiam a vida do tupanense, desde que a gente conseguiu concluir a macrodrenagem em 2020, graças a Deus, nós não temos mais esses problemas como nós tínhamos antigamente em outras oportunidades. Isso foi, inclusive, algo que a gente conversou junto com o nosso secretário Valentim, com a Defesa Civil do município, com o Corpo de Bombeiros. Se você pegar nos últimos 4 anos, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma ocorrência de várias casas alagadas, tivemos questões pontuais, mas igual nós tínhamos no passado, que frequentemente tinha inúmeros casos de ocorrência do Corpo de Bombeiros, inclusive, graças a Deus não é a nossa realidade. Mas a gente sempre tem novos desafios, pode vir novas chuvas, e temos sim um problema de drenagem com a questão da Praça dos 500 anos, né, um tubo de metal lá de 240 metros de extensão a 11 metros de profundidade, aquilo lá instalado há quase 50 anos, e naquela época, 50 anos atrás, colocava duela de metal, né? Os tubos árvores de metal. A tecnologia que nós temos hoje. E os tubos estão, todo lugar colocou, estão apodrecendo. Metal enferruja. Né? Exatamente. Só que há 50 anos atrás era a solução, era o que tinha de melhor. Só que, graças a Deus, hoje nós temos as duelas de concreto, né, que resolvem definitivamente. Tivemos a ponte da Silvio Bolcato, duelas também de metal no mesmo sentido. Tivemos também na Morada do Sol, né, um novo bairro da nossa cidade, em que a passagem, a ligação do bairro ali na estrada de São Gonçalo, né, no prolongamento, a ponte acabou rodando. Isso porque nós tivemos 7 novos loteamentos. Esses loteamentos começaram a jogar água no córrego, aprovados pela CETESB, mas não suportou a quantidade de água. Aí nós tivemos também uma dificuldade, os moradores com todo direito, querendo a passagem, e a prefeitura não podia assumir aquilo. Por quê? Porque aquilo foi uma situação em que as construtoras que venderam os lotes,
que deram os prejuízos, que acabaram causando esse prejuízo para toda aquela população. E foi aí que a prefeitura fez reuniões, Valentim, onde nós exigimos das construtoras que pagassem isso. Fala, mas o Antônio Pereira Gaspar, que é o conjunto habitacional ali do lado, é quase metade do volume de água. Eu falei, tudo bem, mas o conjunto habitacional está ali há quase 40 anos e nunca teve problema. Depois que entraram os novos loteamentos que surgiu esse problema. Não é justo o povo de Tupã pagar por isso. As construtoras que lucraram com seus loteamentos é que tem que pagar. E nós tivemos alguns meses, e ameaçando inclusive judicializar isso, foi aí que as construtoras acabaram assumindo a responsabilidade e pagando por aquele custo. A prefeitura, lógico, fez obras de ligação de algumas galerias, mas o grosso da passagem foi feito e, graças a Deus, está restabelecido. E os outros dois problemas, a Praça 500 anos, a obra está em andamento, e também a Ponte da Silva Bolcato, que já está com mais de 80% da obra concluída, e acredito que mais uns 2 meses a gente já entrega devidamente asfaltado, concluído e restabelecida a passagem, que a Silva Bolcato é a principal ligação da Zona Leste ao centro da cidade, resolvido também. E a Praça 500 anos, se tudo der certo, nós não tivermos nenhuma intercorrência com quebra de maquinário, com chuvas fortes que possam acabar acontecendo, a gente deve entregar ainda nesse mandato. É algo que quando aconteceu isso no ano passado, eu falei, isso aí vai ficar uma herança, não é fácil. Não é fácil. Porque são obras milionárias. Sem dúvida. Silva Bolcato, 2 milhões. A Praça 500 anos, 6 milhões. E a dificuldade para conseguir licença ambiental, porque é um córrego, 240 metros, a 11 metros de profundidade. O DAE queria que fizesse o córrego aberto, a gente ia perder a Praça 500 anos, não ia ter mais, ia ter que abrir tudo. Né? Eu falei, não, mas já tem essa praça há muitos anos, né? Há quase 50 anos está estabelecido ali. Foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, e um apoio importantíssimo do governo do Estado, que através da Defesa Civil, através do governador, vice-governador veio aqui, veio em loco a questão da obra, o governador veio ver o andamento da obra, a gente está conseguindo e vai conseguir, antes de terminar esse ano, entregar essas obras que afetam muito a vida da população e que a gente achava até que não ia conseguir, mas graças a Deus a gente vai conseguir resolver problemas aí de drenagem urbana, que vai ser constante, né? Que sempre nós vamos ter a expansão urbana e vão acabar surgindo novidades nesse sentido. Mas a gestão pública está aí para poder resolver isso. Justamente. Foi como a gente começou esse podcast, um tanto quanto diferente, né? Porque a gente não poderia começar ele naturalmente. É o nosso primeiro podcast aqui, o 19º episódio, e iniciando as atividades do podcast no mês de maio, e a gente sabe do que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul. E é claro, né, Caio, você como gestor público sempre arremete a essa questão de água, chuva, sempre tem algum problema aqui ou lá, e já vem enfrentando alguns problemas. A gente fala, né, inclusive brinca entre nós prefeitos, quando tem reunião, que chuva, antes era tão gostoso, uma chuvinha poder dormir, agora chuva para prefeito é sinônimo de preocupação. Pelo amor de Deus, a chuva não pode ficar mais forte, tem que... Né, então, e é frequente, às vezes o Thiago acompanha, né, de madrugada, se a chuva está muito intensa, mandando mensagem do grupo de secretários, Valentim, André, a gente conversando, né, o secretário de Planejamento, Meio Ambiente, os demais também, o Anderson, enfim, todo mundo para poder ficar atento caso seja necessário. E teve vezes da gente ter que sair de madrugada. A segunda vez que o Caio toca aqui nesse nome, e eu queria agradecer muito a presença do secretário de Comunicação aqui presente, Thiago Petenucci, professor também da Faculdade Facate. Coordenador. Muito obrigado por estar aqui dentro, aqui com a gente também no nosso podcast. Muito obrigado. Thiago, já fica o convite para você vir aqui participar do nosso podcast também, tá bem? Caio, claro, todas as situações que aconteceram lá no Sul, né? Claro, a gente já falou, traz uma lembrança aí, né? E todas as ações que foram feitas pela Prefeitura na sua gestão. Mas, claro, eu não posso deixar de entrar num assunto que é o lado pessoal seu. Toda essa agilidade que você tem, essa facilidade de comunicação, tudo isso, como é que foi? Isso é uma motivação que te levou a entrar no mundo político? Em que sentido você fala? Eu falo, você é proativo, a gente percebe desde da faculdade ali, já tinha né, uma interação com os grupos acadêmicos ali e tudo mais. Isso foi um pré-requisito para você entrar no mundo político, não? Olha, Harris, eu desde pequeno sempre gostei muito disso, né? Sempre gostei de colaborar, sempre gostei de ajudar. Quando eu tinha 2 anos, meus pais se separaram, eu fui junto com a minha mãe para Arco-Íris, né? Meus pais ficaram casados por 4 anos, né? E quando eu tinha 2 aninhos eles se separaram, eu fui com a minha mãe para a cidade de Arco-Íris com os meus avós maternos. E naquela oportunidade que eu fui para Arco-Íris,
eu convivi lá, e minha avó, um lar evangélico, né? Minha avó da congregação cristã, a gente uma amizade, a gente tinha todo esse convívio, mas eu lembro que quando nós tínhamos as quermesses ali na Praça João 23, né, da Igreja Católica, eu queria estar ajudando a servir frango, desde pequenininho. Já gostava. Por mais que eu não fosse católico, Sim. né? Eu gostava de estar ali Independente da ajudando. religião. Exatamente, né? E sempre gostei disso. Ou seja, quando tinha aquelas festas de casamento, eu gostava de servir. E isso vem desde pequeno, realmente. Eu nunca gostei de estar ali, né, que nem seja num churrasco, de estar... Não, gosto de estar na churrasqueira ajudando. Né? Inclusive, quando a gente se conheceu, né, nós estávamos comentando há pouco no Filho da Madalena, né? Foi a oportunidade. Eu gostava de estar ajudando ali o nosso querido Gohan, né, que era proprietário na época, ajudando ele nos bastidores, do que estar ali festando, vamos assim dizer. Então, é algo que vem realmente desde pequeno, e isso vem acontecendo naturalmente. Então, ou seja, quando eu fui na escola, fui vereador mirim, participei de clubes de serviço, Interact, Demolei, fui me envolvendo, fui com isso, consequentemente, assumindo cargos de liderança, fui do diretório acadêmico da Facate, fui presidente do diretório acadêmico, e eu lembro que quando eu ia ser candidato a vereador, eu tinha 20 anos, e vinha aquela pressão, né? Vai ser, vai ser, vai ser. Aí eu olhei o time que eu estava, que era uma chapa muito difícil do PSDB, e tinha 5 vereadores para reeleição, 2 ex-vereadores, um da colônia japonesa, que era o Noboro, o professor Clauber, tinha o Edson Schiavon, que era ex-secretário de Agricultura, pastor Eliezer, pela primeira vez pelas igrejas quadrangular, 5 vereadores que estavam, Lucas Machado, doutora Thelma, Ninha Fresneda, Valdir Bagaço, Valmir Zorato. Lembro dessa campanha. E eu. Então, ou seja, aí naquele momento todo mundo falava, Caio, vai ser difícil. Você tem 20 anos, no meio, você é menino ainda. Você está no meio de peixe grande. Exato. Eu lembro que eu estava na fila do jantar, em março do ano da eleição, 2012, e aí o doutor Celso Cauano, que era o diretor da Facate, pegou e falou, e aí, Caio, vai para a eleição? Eu falei, doutor, eu acho que não. Na colônia já tem candidato, que é o Noboro, Juventude tem o Lucas, eu estou no meio num time muito difícil, eu acho que eu vou deixar para depois. Ele falou, mas você tem que ir, nem que for para perder. Eu falei, louco, doutor, como assim? Falou bem firme. Ele falou, Caio, é o seu momento. Todo mundo que eu converso aqui nessa faculdade fala da sua liderança. Você tem que ir. Aí você já parei. Mudou de opinião automaticamente naquela hora. E fui o mais votado da coligação. Pois é. Com 1.099 votos. Pois é. Em algo que era, enfim, eu era o mais novo dos 150 candidatos a vereador em 2012. E consegui a eleição. Lembro do jingle, inclusive, né? Lembra, Harrison? Lembro. Produzi muito jingle pro pessoal aqui em Tupã, muito jingle. Meu primeiro jingle foi o Harrison. Eu lembro que verdade. Fui com um casal de amigos, né? Na época. Dúvida. Lá na sua casa, né? Não, era no estúdio Pro Music, ali em cima dos Salgados Finos, onde hoje é o Salgados Finos, o estúdio ficava... Não foi gravado ali, mas quando eu fui falar da proposta da música, acho que foi na sua casa. Foi na minha casa, que nós e fomos aí, conversar. Eu lembro que eu falei da música do Papai Chegou. Uhum. Aí eu lembro você batendo assim, falando... aí eu falei, será que vai dar certo? Não, você falou, dá. E foi o jingle sensação daquela eleição. Foi muito bom. Eu chegava nos lugares, o pessoal, o Caio chegou. Então, ou seja, é algo que me acompanha, Harrison. A gente... me acompanha desde pequeno mesmo, eu sempre gostei muito de ter esse envolvimento, de ajudar, de servir, e isso foi crescendo e acabou acontecendo. O Caio, e como é que você consegue equilibrar a sua vida pessoal das demandas do cargo como prefeito? Helder, sendo bem sincero, eu praticamente deixo o pessoal de lado, porque eu vivo 24 horas isso. Eu durmo e acordo pensando na cidade, pensando nos problemas que a gente tem. Que não são poucos, inclusive algo que minha família cobra muito, amigos cobram muito. Né? Ou seja, que eu, por exemplo, para você ter noção, em 6 anos aí praticamente como prefeito, eu viajei uma vez agora no começo desse ano, por recomendação médica, senão nem assim eu não iria. Né? De tanto que eu vivo intensamente isso. Então, ou seja, eu realmente hoje vivo essa condição, né? Ou seja, tudo que é de compromissos, de necessidade, eu sempre priorizo essas questões, porque não é fácil. Né?
o prefeito é o pai de todos os problemas. Isso é verdade. Porque o executivo, ele tem o papel de executar, ele tem a força do orçamento. Só que, infelizmente, se você for colocar tudo que tem que ser feito, nós precisava de um orçamento de 1 bilhão. E nós temos um de 300 milhões. Que na hora que fala assim, é bastante. Mas na hora que você começa a verificar que nós temos aí uma folha de pagamento de 50% do que se arrecada e que não tem como baixar com mais de 2.400 funcionários. Quando nós temos que investir no mínimo 25% em educação e a gente sempre gasta em torno de 28% a 30%, faz um investimento pesado em educação. A gente tem que gastar pelo menos 15% em saúde, só que a gente gasta o dobro, porque infelizmente, quando a gente fala na saúde, o que é de competência do município, que são postos de saúde e UPA, a gente consegue. Agora, especialidades, exames que não são responsabilidade do município, mas sim do SUS, do governo do estado, do governo federal, infelizmente, não se consegue atender a todos. E acaba o município aqui, porque vai deixar o seu cidadão sem o tipo de atendimento. Sim. E aí a gente gasta também o dobro. Ou seja, se você for somar tudo isso, é pouco o recurso que você tem para investimento. Então, são muitas prioridades, muitas necessidades, e a gente tem que ter realmente um engajamento muito grande, uma dedicação exclusiva, uma dedicação intensa, uma equipe que realmente vista a camisa, porque não é fácil, né? E todo mundo que às vezes a gente vê e recebe realmente muitas críticas, muitas cobranças, estão no seu direito, né? E a gente fica às vezes... Exatamente a minha pergunta, como é que você divide essa... né? Porque críticas, elogios... Hoje com a internet fica fácil, né, cara? Exatamente. É muito fácil julgar, né? De maneira fácil. Então a gente vê várias publicações, várias situações, até nessa questão do Rio Grande do Sul, né? Quantas brigas se tem, é fake, não é fake, é isso, não é aquilo. Tendo briga entre agências, é uma questão realmente que às vezes a gente fica até um pouco consternado com tudo isso. Mas acaba acontecendo, a gente tem que aprender a conviver com isso, a gente tem que aprender a poder lidar, a poder, lógico, receber essas situações, a procurar soluções para tudo isso, que não é fácil, né? Mas a separação da vida pessoal com a vida política, eu hoje vivo muito mais intensamente o meu compromisso no cargo de prefeito do que uma vida pessoal, assim dizendo, né? Lógico que quando tem um casamento, tem uma formatura, tem alguns eventos, eu participo sempre, mas... muitas vezes eu acabo tendo mais de um na mesma noite, tendo que passar de maneira outras mais responsabilidades, compromissos, aliado, né, ao de repente um convite, mas isso atrelado já a algum outro compromisso. Exatamente, eu sei. Não é fácil. Caio, e exatamente isso, né, onde eu queria chegar, você acha que na sua vida pessoal, toda a sua vida pessoal, você acha que isso influencia também na sua vida como prefeito? Você acha que tudo que você faz pessoalmente influencia no cargo? Como assim você fala? Por exemplo, a sua vida pessoal, você acha que influencia positivamente as pessoas no seu cargo como prefeito, nas suas ações como prefeito? A sua vida pessoal influencia nisso ou não? Óbvio, né? Porque não tem muita gente fala, né, que a gente tem que separar. Lógico que eu separo, a gente tem que saber separar. Mas a gente vive intensamente isso. Não tem como a gente dizer que a pessoa Caio não tem as suas ações, o seu trabalho, a sua dedicação, com aquilo que ele acredita ser o melhor, com aquilo que ele acredita realmente que possa mudar a vida das pessoas, né? Isso é muito difícil. Muita gente fala, separar tudo, mas acaba sendo uma coisa só, né? Muito difícil a gente fazer essa separação em si. Caio, aproveitando, você acha que, já que tem essa diferença, você acha que a sua vida como o maior desafio que você teve na sua vida, né? Como você, dentro desse maior desafio que você teve frente à prefeitura, e caso tenha, como você lidou com isso? Teve algum desafio que você já teve na sua vida como prefeito? E você teve uma dificuldade muito grande, e aí eu queria que você compartilhasse isso com a gente, porque todo mundo conhece o Caio, né? Às vezes um amigo, um conhecido, mas às vezes não conhece, não sabe os problemas no qual ele passou ali para poder resolver ou chegar naquela solução. Olha, Helris, tem um momento que eu tive que tomar remédio para dormir na minha vida. Primeira vez? Eu fiquei aí por uns 10 dias, 15 dias tendo que tomar remédio. Foi na pandemia, mais precisamente em maio de 2021.
Porque nós tivemos o primeiro momento em 2020 e depois veio aquela segunda onda em 21. E quando chegou em maio, nós abrimos mais leitos, tudo. 50 leitos de UTI. Uma usina de oxigênio que não estava dando conta mais. A gente colocando torpedos, enfim. A Covid que você acha que aí te deixou... É lógico, o pico dela no momento em que a gente estava vivendo tudo aquilo. 2, 3 pessoas morrendo por dia. Pessoas na UPA, no pronto-socorro, aguardando vaga, com 50 leitos abertos de UTI. A gente querendo, ou seja, é recurso, nós temos, vamos gastar, vamos investir. Qual que é o problema? Mas, espaço físico, nós fizemos um decreto para a Santa Casa assumir, porque o prédio do antigo São Francisco estava fechado, né, para poder tomar conta disso. Mas o problema não era só isso, nós precisávamos de mão de obra para isso. E não tinha. Nós não tínhamos funcionário suficiente para tocar, ou seja, o que adianta a gente abrir 60, 70, 80 leitos se nós não tínhamos enfermeiros, auxiliares, médicos para tomar conta? Então não tinha como. Ou seja, a gente quer, mas cadê o profissional? Então, ou seja, a gente chegou no limite e não tinha mais o que fazer. E a gente ficar com mãos atadas, ou seja, com familiares entrando em contato, querendo a vaga na UTI, graças a Deus, nenhum tupanense morreu aguardando leito de UTI. Né? Infelizmente perdemos muitos, mas estavam assistidos. E a gente teve que abrir o hospital de campanha na escola Raul de Melo. Enfim, foi uma situação de aflição muito grande, mas que de fato, quando a gente começou a ter 2, 3 pessoas morrendo por dia, pessoas que a gente estava convivendo, né, conversando em coisa de 15 dias, infelizmente estava indo embora. Eu fiquei internado 8 dias na Santa Casa. 8 dias eu internado. Visitei, nesse maio de 2021, minha mãe queria me matar. Eu visitei a UTI Covid. Eu andei lá pelos corredores junto com a doutora Carol e o doutor Renan. Né, pus todos os paramentos. Ainda não tinha vacina, mas eu tinha pegado o Covid, né? Então, nesse aspecto aí que a doutora Carol falou assim, olha, Caio, como você já pegou, né, uma vez, eu acabei indo lá, passei em todos os quartos praticamente, passei em todos os quartos. Com as pessoas que não estavam entubadas, eu conversei. Eu lembro que conversei com o Luiz ali que tem um cachorro quente ali do lado da Facate. É o Luiz. O Luiz. Esqueci o nome da lanchonete dele. Mas eu conversei Hot Life. Hot Life, isso. Eu falei com o Luiz, na hora que eu abri a porta, como a gente se conhece há um bom tempo, ele chorou, que tinha acabado de perder a esposa. Só que ele ficou ali. Eu, Caio, perder a Malu, lembro, né? Poxa, foi uma situação difícil, né? E ele ali e tal. Enfim, são vários depoimentos, mas de pessoas que eu conversei e outras pessoas que eu conversei que, infelizmente, semanas depois tinham ido embora. Então foi um momento muito difícil. Eu acho que o mais difícil. O mais difícil foi passar que caiu sobre você, né, Caio? Exatamente. Você era a pessoa para poder resolver naquele momento. A gente, é lógico, teve muitas vitórias, teve muitas coisas que a gente conseguiu desenvolver. Tupã conseguiu funcionar. Foi a única cidade do estado de São Paulo por 4 meses, com uma liminar da justiça, lógico, com regra. Né? Colocamos 70 fiscais na rua, capacitamos os funcionários do esporte, da cultura, da educação para ficar fiscalizando junto com a vigilância e deu certo. As tendas da Caixa Econômica foi um case que o presidente da Caixa Federal me ligou para agradecer, citou o nome de Tupã na Band News. Foi, eu lembro. Fomos referência aqui no atendimento. Nós fizemos um vidinho que eu só soltei no WhatsApp, aí uma mulher, se não me engano, de Damantina publicou. Na hora que me mostraram, tinha 2 milhões de visualizações compartilhadas. Me ligaram deputados da Paraíba, do Mato Grosso, né? E aquilo reverberou. Porque eu lembro também na Caixa Econômica, mandaram fotos do pessoal em frente à Caixa, aglomerado. Aí eu peguei e falei, você vai lá o pessoal da vigilância, né? O pessoal da vigilância foi lá e falou, prefeito, não tem jeito. A gente está falando para o pessoal que eles têm que dispersar, que eles têm não sei o quê, mas eles não querem ficar debaixo do sol quente, estão desesperados para receber auxílio emergencial. Ninguém sabia se o dinheiro ia acabar, ninguém sabia como é que ia funcionar o auxílio emergencial. Então quem teve direito queria lá receber o dinheiro. Fui lá na Caixa Econômica, conversei com a gerente, a Edna. Edna, olha como é que tá aí, cara, não vai passar mais vírus e tal. Ela falou, prefeito, olha, eu estou aqui dentro da agência estava respeitando as regras, distanciamento, tudo certinho. Só que da porta para fora aquele caos.
Aí eu falei, você precisa organizar isso. Ela falou, prefeito, todos os meus funcionários acima de 60 anos foram afastados. Nós estamos com o quadro muito reduzido. Eu estou fazendo um milagre em organizar aqui dentro. Eu não consigo organizar lá fora. Aí eu peguei e falei, nós vamos ter que assumir isso. Ah, mas não tem como, porque é o que estava acontecendo na maioria dos lugares. Aí eu lembro que eu falei, ó, vamos montar tenda, fecha metade da avenida, vamos montar umas tendas, espalhar o pessoal. Teve um secretário que falou, você é louco? Não dá. Aí vai aglomerar ainda mais o povo. Eu falei, não, mas pelo menos o pessoal está fugindo do sol. A gente tem que deixar. Aí eu lembro que teve o Everton que falou assim, não, mas então vai pôr cadeira. É uma boa ideia, porque aí garante o distanciamento do povo. Aí colocamos as cadeiras distanciando, o pessoal com borrifador e álcool. A gente chegava lá e eu fui praticamente todos os dias, 5 horas da manhã, montar tudo, porque o pessoal chegava muito cedo desesperado. Para montar tudo, deixar a estrutura pronta. Enfim, graças a Deus, né, deu certo. Porque a gente não sabia quantas mais pessoas seriam contaminadas e quantos leitos poderiam faltar sim. se tivesse mais isso. E isso serviu como case, ou seja, tivemos várias situações nesse sentido. A vacinação, por exemplo, muitas cidades não entendiam por que Tupã tinha sempre a idade uns 4, 5, 6 anos à frente do calendário do Estado. Foi. É que aqui em Tupã, a gente conversou com a nossa equipe, né, Dr. Miguel, as nossas funcionárias, a Josi, Nilceia, a gente juntava com a equipe e falava assim, ó, muitas cidades começaram a dar preferência para grupos. Vamos vacinar os frentistas, vamos vacinar o pessoal dos supermercados, na ponta, né? Vamos vacinar... foram vacinados os trabalhadores de saúde, sim, e também os profissionais de educação. Porém, fora isso, várias cidades começaram a abrir segmentos, né, que eu falei. Aí eu falei, não, vamos seguir a questão da faixa etária, que vai ser o mais democrático possível. Então a gente não utilizou doses de vacina para ir atendendo grupos, porque todos os grupos têm a sua razão de atendimento. Sim. E quando a gente foi para essa linha, Hellis, a gente conseguiu atender mais idades, mais faixas etárias e ir para frente. Aí algumas cidades reclamaram, aí a diretoria regional de saúde, o pessoal, por que vocês estão mandando mais vacina para Tupã? Tupã está vacinando o pessoal com 40, nós estamos ainda com 46 anos. Aí a gente nós recebemos as doses proporcionalmente igual a todo mundo, só que a gente não ficou abrindo grupos. A gente foi para a faixa etária e deu muito certo. Então tivemos também muitas coisas boas nesse aspecto de vencer esses desafios. Mas aquele momento de maio de 2021, acho que eu nunca vou esquecer. Pois é claro, né? Acho que não poderia ser diferente sua resposta, viu, Caio? Porque realmente foi uma situação dramática e traumatizante aí na vida de muitas pessoas, inclusive na nossa família e na família de muitas pessoas que estão aí assistindo a gente. Caio, eu vou pedir uma licencinha para você, a gente já volta. Sim. Eu queria falar com você de casa e dizer que o nosso podcast no mês de maio tá bombando. Solta aí, Matheus, na tela, os nossos próximos convidados. Pois é, pessoal, lá, como você pode ver na tela, no dia 10, sexta-feira agora, Poliana Mosini vai estar com a gente aqui, um especial do mês das mães, claro, né? Com certeza a mãe dos quadrigêmeos vai estar com a gente aqui na sexta-feira, falando um pouco mais dessa experiência fantástica. Teremos também a Joyce Pessotti, vai estar com a gente aqui, a criadora de conteúdo digital, no dia 15, às 20 horas. Maicon Campelo também, chefe de cozinha, vai estar com a gente aqui também no nosso podcast no dia 22. E a doutora Daiane Ribeiro, no dia 29/5, a especialista em estética avançada e otomodelação, vai estar com a gente aqui também no nosso podcast. Pessoal, queria agradecer imensamente a tua presença aqui com a gente e também a presença do nosso querido prefeito Caio Aoki, que está aqui com a gente também. Mas antes da gente voltar a falar com o Caio, pessoal, tem uma promoção que vai acontecer neste sábado aqui no nosso podcast da Pizzaria do Chefe. Coloca a arte aí, Matheus. Pois é. Pessoal, rodízio de pizza lá na Pizzaria do Chefe no mês das mães, R$ 49,90 por pessoa, tá? Incluindo rodízio de pizza, salgados e doces, das 19 às 23 horas, tá? E nós, do nosso podcast, vamos sortear uma pessoa para poder ir lá e ganhar um rodízio na faixa patrocinado pela Pizzaria do Chefe. Então, neste sábado,
você vai estar concorrendo a uma pizza, claro, né? Da Pizzaria do Chefe. Com certeza, sabores irresistíveis. Vai, confira. Fique ligado aqui no nosso podcast para você saber mais sobre essa promoção, tá bem? Voltando aqui com o nosso prefeito, Caio, novamente, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Confesso que eu estou nervoso entrevistando ele aqui na frente. Pessoa, além de prefeito, mas é amigo de longa data aí. Eu agradeço desde já você estar aqui com a gente no nosso podcast. Caio, uma pergunta que eu quero fazer, que isso está relacionado às atividades aqui da nossa cidade. Nós tivemos um problema recente que repercutiu aí bastante nas redes sociais, inclusive houve aí umas postagens com resposta a esse ocorrido, que foi lá na Praça da Imigração Japonesa, sobre as situações de vandalismo que aconteceram lá. Explica pra gente, Caio, o que aconteceu lá? Bom, Helris, infelizmente a gente está tendo muitos casos, né? Principalmente de furtos de fiação. Isso está ocorrendo em várias praças. Por exemplo, a Praça do Parque Linear ali nos Estados Unidos, se eu não me engano, já foram 5 ou 6 vezes os fios foram furtados, né? Parque do Atleta também é frequente. Aí muita gente às vezes manda mensagem assim: pô, Caio, as lâmpadas estão tudo queimadas. Não é possível que queimou tudo de uma vez. Na hora que vai ver, foi furto de fiação. E isso, infelizmente, está acontecendo muito. E lá foi realmente um negócio muito absurdo, né? Quando foi... Caio, eu recentemente nós vimos, nós estávamos passando ali, realmente isso está acontecendo. Gente, eu presenciei, obviamente que imediatamente nós já ligamos para a polícia. Na praça, perto da cachaçaria de esquina, tinha uns adolescentes sentados. Quando nós vimos, eles estavam mexendo na caixa de energia e saiu uma faísca muito grande. E nós estávamos passando por ali e nós vimos o pessoal, imediatamente já liguei para a polícia. Perfeito. Não sei do ocorrido, porque eu não fiquei, tinha muita gente, mas né, está acontecendo isso sim. Infelizmente está acontecendo muito. Já tivemos algumas ações, aprovamos uma lei na Câmara Municipal a respeito de que esses locais que compram esses fios, né, o cobre, tem que agora comprovar de onde está vindo, ou seja, da origem do fio. Exatamente. Os ferros velhos têm que agora comprovar a origem, ou seja, nós vamos ter fiscalizações e eles têm que mostrar de onde está vindo esse fio, esse cobre que eles têm lá, né? Então isso já tem uma ação importante que já está coibindo. E não é só em praças, não. Tem casas aí para alugar, casas até com pessoas morando mesmo, chegaram a furtar a fiação. Infelizmente, aconteceu muito e tem acontecido bastante. Só que ali não foi uma questão de furto, mas sim de puro vandalismo, né? Onde, quando foi no feriado, né, de 1º de maio, logo perto da hora do almoço, se eu não me engano, eu recebi, né, umas imagens. A Dani, do Melhor de Tupã, né, que inclusive mandou comentário, né? Já esteve com a gente aqui também. Foi muito legal, né? Vi o vídeo da Dani aqui também na entrevista dela. E recebi, né, da Dani. Inclusive a Dani está assistindo agora. Exato. Está assistindo a gente agora. Um abraço agora. para a Dani, para sua mamãe, né, que são 2 pessoas fantásticas. E naquela oportunidade, eu estranhei, né? Falei, as carpas estão morrendo. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Aí sempre tem aqueles, a água está baixa, não sei o que, tal. Mandei para o secretário André, que falou assim, não é possível, porque está dentro do cronograma. Porque o espelho d'água lá é limpado a cada 15 dias, né? Ou seja, isso não faz com que os peixes realmente tenham condições de sobrevivência. Porém, o André foi junto com a equipe, né? Levou a veterinária nossa, a Laís, né? A Leise, da Secretaria de Agricultura também. E quando foi ver, né? Várias pedras que inclusive tem em volta do espelho d'água lá dentro do espelho d'água. Até bloco tinha lá dentro. E acharam ainda mais 2 carpas bem machucadas. E as que estavam mortas, amassadas. Ou seja, elas foram mortas a pedradas. Isso provavelmente na madrugada da véspera do feriado para o feriado. Então tivemos alguns vândalos que foram lá, tacaram pedras, rebentaram a caixa de energia, e não sei, puxaram lá, deu um curto, não chegou a roubar a fiação, mas a caixa estava arrebentada, né? A tampa estava aberta. Né? De concreto. Exato. Então eles chegam a quebrar o concreto para poder destruir a fiação, para deixar escuro, para poder cometer esse tipo de vandalismo. É algo que deixou a gente realmente muito, né, chateado, ou seja, olha o ponto que chega, que crueldade, né, fazer algo desse tipo.
Nós já estamos aí, acionamos para que a gente possa colocar na praça também 4 câmeras de monitoramento, né, para poder evitar e coibir que isso também aconteça. Mas infelizmente está sendo algo muito rotineiro, né? Várias praças, inclusive agora nós estamos fazendo, já fizemos a revitalização de várias praças, espaços públicos, troca a iluminação toda por LED, coloca parquinho novo, revitaliza, pintura, bancos, enfim, tudo mais. E agora nós estamos colocando, né, a fiação aérea, porque infelizmente a subterrânea, as pessoas arrancam, puxam, levam os fios embora. Então as ligações que nós estamos fazendo nas novas revitalizações de praça, nós estamos colocando fiação aérea para Evitar dificultar e evitar esse tipo de problema. Caio, claro, a gente está falando aí de situações de furto, e isso repercute bastante, né? Essas questões aí de vandalismo nas redes sociais. Como é que você lida com as críticas, Caio? Olha, Helris, realmente não é fácil. Eu falo que eu consigo, né? No caso, eu consigo me dar bem no aspecto de... Porque eu falo o seguinte, quando a gente tem a consciência tranquila, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente sabe o que faz. E isso acaba acontecendo. Infelizmente, tem muitas situações que são distorcidas, mas muitas, né? Porque eu lembro de uma propaganda da Folha de São Paulo, de 1990 e pouco, que começava, não sei se você já viu, mostrar umas imagens assim, preto e branco, que tinha um retrato de uma pessoa e estava abrindo a imagem. Aí começava a elogiar muito essa pessoa, falando assim, ó, essa pessoa diminuiu o número de desempregados, essa pessoa elevou o PIB interno do seu país, conseguiu valorizar sua moeda, enfim, descrevendo como uma pessoa fantástica, uma propaganda, né? Aí depois, na hora que abre a imagem, é Adolf Hitler. Então, ou seja, aí a propaganda terminava dizendo, né? É possível você dizer mentiras falando apenas a verdade. Ou seja, se você pegar alguns fatos isolados, alguns pontos isolados, ou seja, você pega informações verdadeiras, mas distorcem ela e acabam se transformando num outro contexto. Isso acontece muito, infelizmente, né? Nós temos muitas pessoas irresponsáveis nesse aspecto com pura maldade. Então, nesse aspecto, eu tenho tranquilidade. O que eu vou confessar para você que dá realmente tristeza é porque não só isso afasta as pessoas boas, né, que às vezes acabam ficando desmotivadas com tudo isso, mas em especial quando a nossa família fica triste com isso. Né? Quando tem minha irmã, minha mãe, minha tia, que acabam realmente ficando muito frustradas, muito chateadas, desapontadas. E aí isso realmente me abala, né? Quando as pessoas que a gente ama acabam ficando impactadas por conta dessa situação de pessoas, infelizmente, que não merecem esse tipo de atenção nossa, não merecem, né, esse tipo de consideração que a gente vê que é maldade pura. Mas, infelizmente, né, isso acaba acontecendo. Então, eu realmente lido com essas crises com tranquilidade, no aspecto de tipo assim, não vou... É lógico que tudo tem limite também, né? Teve um outro caso que estava extrapolando, falando de questão pessoal, inventando muita coisa, que eu aí fui procurar meus direitos, que foram 2 casos só, até hoje. Mas quando a crítica, o desentendimento é na questão, lógico, das ações do governo, das medidas, é um direito de cada um. Claro, se Né? posicionar, né, é um direito de cada um. Lógico. Agora, quando invade uma situação pessoal de invenções maiores, né, de ofensas, aí chegou um ponto que minha família praticamente exigiu que eu tomasse atitudes mais enérgicas. Sim. E assim eu fiz. Mas existe uma frase, né, cara, que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade, né? Tem isso também, né, que a gente tem que muitas vezes, né, eu falo, não, tenho consciência tranquilo e tal. Tem muitas coisas que a gente vê e fala assim, você tem que postar, responder. Eu falo, não, porque às vezes eu vou aproveitar daquele pessoal que me segue, que tem o meu trabalho, vou ficar dando espaço para levantar uma crítica infundada, uma informação falsa, mas muitas das vezes sim a gente precisa falar a verdade, porque senão começa, né, essas mentiras transformar-se em verdade. E isso com certeza, né? Como você disse, quando isso abala, né, leva para o pessoal, para o familiar, isso realmente
tende a ter uma resposta mais enérgica. Exatamente. Caio, todo mundo aí já está careca de saber, eu falo que eu também estou quase perdendo, estou careca de saber aí que você não vai disputar, mas obviamente pleitear a vida pública, né? E a minha pergunta para você, vamos dizer assim, a pergunta-chave aqui desse podcast, que eu deixei ela para o final, não menos importante que as anteriores, sim. mas essa é uma pergunta-chave. Como a gente já sabe que você não vai disputar mais para prefeito, né? Eu queria saber se você ainda tem alguma energia para se desprender dentro, claro, das suas necessidades e tudo mais, mas se você ainda vai trazer alguma coisa para Tupã, ainda vai lutar por Tupã, ainda continua, né, com o projeto aí para poder pensar em coisas para Tupã. Olha, Helris, a gente tem realmente, e infelizmente isso é da gente, a gente acaba às vezes valorizando, destacando as coisas ruins, que às vezes acabam impactando. Isso é natural do ser humano. Isso é uma coisa que vai ser difícil da gente mudar, né? Uma vez eu vi uma situação acho que era não sei se foi um estudo, enfim, que você precisa de 10 ações boas para desfazer de uma ruim. Né, que aquela ruim impacta e não tem quem esquece. E assim é na nossa vida, né? Quantas vezes a gente tem, né, que Deus nos concede tantas bênçãos e às vezes uma coisinha que deu errada, a gente fica murmurando. Nossa, eu mesmo às vezes sou assim, me pego assim, eu constantemente me pego me corrigindo nesse aspecto. Falo assim, poxa, eu tenho que ser tão grato a Deus com tudo que acontece na minha vida, com tudo que aconteceu até hoje, né? Às vezes a gente fala, poxa vida, faço isso, acontece isso. Então, infelizmente, nós temos momentos que desanimam a gente, como a gente falou agora há pouco. E aí é que eu me cobro direto quando a gente consegue transformar, ajudar, melhorar a vida das pessoas. Quando a gente realmente vê conquistas e avanços que vão ficar aí como um legado, né? Enfim, são várias as áreas, as atuações, os investimentos. Eu lembro conversando com o pessoal do planejamento, eu estava conversando um dia com um amigo que eu conheci na igreja, e ele pegou e falou, Caio, eu estava conversando com uma funcionária da Secretaria do Planejamento, uma engenheira, a Letícia, que é concursada. E ela falou que em todos esses anos, a Secretaria de Planejamento nunca executou tantas obras, tantos recursos, e graças a Deus, num aproveitamento de execução, de conclusão muito grande. Nós temos, sim, umas 3, 4 obras aí que estão com problema, que a empreiteira abandonou, que está com julgamento se faz isso ou não faz aquilo. Temos, sim, algumas com dificuldades. Mas na grande maioria, as obras estão em andamento, estão encaminhadas, estão sendo concluídas, estão sendo entregues. Entregamos recentemente um CRAS na Zona Leste, ali no Jamil do Alibe João Paulo II, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é importantíssimo para atender as famílias em vulnerabilidade que ali tem. Enfim, ela pôde testemunhar para ele o tanto que a gente fez, que foi algo que eu falei recentemente até com o Valentim, né? E é uma funcionária de carreira, né? Ou seja, não é comissionada, nada. E ela falou, olha, eu estou falando como testemunho, eu nunca vi tantas obras concluídas em andamento, o mural que nós temos na Secretaria de Planejamento, e que não reverbera às vezes, mas que realmente faz a diferença. E ele falou isso, eu falei, poxa, Valentim, agora falando para o Thiago também, nós precisamos dar um jeito de mostrar tudo isso, o tanto que a gente conseguiu executar, o tanto que a gente conseguiu fazer, né? Ou seja, a nossa Santa Casa mesmo, tem as suas dificuldades? Tem. Mas na hora que eu peguei o valor de investimento que há 6, 7 anos atrás investia-se aí numa média de 600 mil no ano, e hoje a prefeitura ajuda com 5, 6 milhões por ano, quase vezes 10 do que eram de investimentos, mas com planejamento, com ajuda para poder manter o atendimento à nossa população, à nossa saúde. Não é responsabilidade da prefeitura? Não é. Mas a gente não pode deixar um hospital fechar. E hoje a Santa Casa que lá tinha 12 leitos de UTI, hoje tem mais de 30 atendendo a nossa população e da nossa micro-região. Então o que eu quero dizer com tudo isso, Helris, é que quando a gente consegue ver essas situações que mudam, né,
a vida das pessoas, eu lembro em Parnaso, quando conseguimos um recurso do Walter Yoshi, que era deputado na época, muito tempo atrás, e que 150 mil nós reformamos e adequamos um posto de saúde em Parnaso. E chegou um senhor, que eu fui acompanhar a reforma, seu Estevam, bem de idade, chegou e falou: muito obrigado, viu, meu filho? Porque eu não tenho condução para ir até Tupã, precisar medir minha pressão, cuidar e tal. Então, você ter feito isso aqui pra gente, nossa, vai ser muito importante, né? Porque onde que eu ia poder ter um atendimento Gratificante. médico? Aquilo lá me marcou até hoje, né? E aí eu lembro que anos depois eu fui lá, e infelizmente o seu Estevam não está mais entre nós, né? Poxa. Mas aquele depoimento me marcou muito. Por que eu digo isso? Porque era um momento que eu estava no meu 2º para o 3º ano de vereador, e que eu cheguei no momento e falei assim, ó, não quero mais isso não. Não quero mais isso não. Vou concluir meu mandato de vereador e chega. E aquele depoimento daquele senhor para mim fez com que eu falasse, não, Eu tenho que continuar. eu tenho que continuar, né? E com certeza, né? Algo que me move, algo que me faz acordar para dormir. E que quando a gente consegue isso, e por mais que tenham sim pedradas no caminho, a gente tem que saber valorizar as conquistas que a gente conseguiu avançar. Nós não tínhamos nenhuma criança de escola de tempo integral efetivamente cadastrada no Ministério da Educação. Tínhamos João Geraldo Iori, que era uma escola de projeto com tempo integral, mas não era efetivamente. Ou seja, 0. Hoje, nós temos mais de 3 mil crianças em Tupã no tempo integral, que nós fizemos nos últimos 4 anos. Nós estamos falando em mais de 80% das crianças do município de Tupã estão tendo ensino de tempo integral, com 3 refeições, com, enfim, professores, educadores. Isso não é simples. Envolve uma estrutura muito grande, é obra, é ampliação, é reforma. Trocamos toda a mobília de todas as escolas municipais. Conseguimos dar um aumento para o magistério, para os professores. Nos últimos 2 anos, nós demos 50% de aumento. Tudo bem que teve o piso, né? Uhum. Só que a maioria das cidades fez o quê? Aumentou o salário inicial de quem está chegando. Nós não. Nós aumentamos toda a carreira para todo mundo. Por quê? Porque, que nem, por exemplo, nós tivemos até no próprio estado do ex-governador João Dória, que ele aumentou para R$5 mil o salário inicial do professor. Mas quem tem 30 anos de casa, R$100 a mais. Não é justo. Você não estimula a carreira. Sim. Aqui no município de Tupã, não. Nós aumentamos de forma linear para todo mundo. 50% de aumento do salário em 2 anos. Então isso realmente, ou seja, valorizamos o profissional, demos condições de mobília, material, compramos livros, reformamos e ampliamos. A nossa cozinha piloto nós ampliamos ela em 40%. Nós recebemos frequentemente visitas do estado, de várias prefeituras, vindo conhecer a cozinha piloto de Tupã. E na Secretaria de Educação do Estado eles sempre falam, tem 2 cozinhas pilotos que são referências no estado de São Paulo, Tupã e Birigui. Poxa. Que eles recomendam, vá visitar porque lá é referência. Hoje nós temos a capacidade de fazer refeições para todas as escolas, se todas as escolas se transformarem em tempo integral, e todas as creches. Então, ou seja, isso realmente nós estamos falando de uma diferença que nós vamos ver ainda daqui mais uns anos. Nós colocamos professores nas creches, né? Ou seja, tem crianças saindo das creches alfabetizadas, contratamos professores de 40 horas para ficar manhã e tarde. Lá foram 37 professores. Isso não é fácil, aumenta a folha, despesa, tudo, mas graças a Deus, né, foram desafios que a gente foi pondo junto com a equipe, professor Valdir, a Andréia, Miriam, a Fran, que me ajuda muito, enfim, envolvendo os profissionais. E é isso que a gente tem que estar relembrando e que nos motiva realmente a seguir adiante. E que eu sempre, todas as eleições, quando é o dia da eleição, eu ponho o joelho no chão. Eu lembro porque quando eu fui ser candidato a vice, era uma eleição que todo mundo falava que era muito incerta. Mas eu sempre segui aquilo que eu acreditava e que eu achava o melhor. E a campanha inteira, né? Eu ajoelhava no chão e falava, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Se for para eu ter sido vereador já e ter cumprido meu propósito, ótimo, já tive a oportunidade de viver a vida pública. Se o senhor acha que eu tenho que continuar, estou à disposição. Amém. E tenho continuado. E com certeza, mais uma vez, vou colocar nas mãos de Deus. E se for para dar sequência, com certeza estarei sempre pronto. Você acha que você ainda tem projetos ainda para colaborar com o Tupã? Olha, Helris, eu sinto hoje uma situação que eu senti naquela de vereador que eu falei para você no começo. Uhum. Né, que quando eu não sabia se eu ia ou não,
Muita gente falando. E agora, ou seja, olha como é as coisas, né? Que nem, por exemplo, chegou a eleição do ano retrasado, uma pressão violenta para ajudar o governador à reeleição, Rodrigo Garcia, oferecendo recurso para obra, maquinário. 600 prefeitos do estado de São Paulo, dos 645, fecharam com o governador para a reeleição. Da Alta Paulista, só eu que não tinha fechado. Porque realmente eu queria saber do candidato, das propostas, das possibilidades. E quando eu vi todo o currículo e a história do Tarcísio, eu, sinceramente, falei, olha, isso é que São Paulo precisa. O cara foi 01 do Instituto Militar de Engenharia, o melhor aluno da turma, né? Pegou o ministério que era pagado e levantou obra nesse país inteiro, conseguiu fazer ligações que mais de 50 anos ninguém conseguia. Aquilo me encantou. E eu fui atrás de ajudar Tarcísio. Conversamos, fizemos amizade e fui um dos 9 iniciais que apoiaram ele no primeiro turno, na nossa região única. E isso, né, acabou gerando uma amizade. O governador já esteve em Tupã 4 vezes, já dormiu 3 vezes em casa, 2 vezes com a primeira-dama. E com isso, Helris, hoje, mesmo eu estando no fim de mandato, eu não falo só em Tupã, mas na região. Muitas pessoas falam disso. Não, você vai continuar no estado. Eu não tenho absolutamente nada prometido. Não tenho. Promessa de cargo, promessa de... muita gente, você vai para São Paulo. Não tem nada disso. Mas eu não sei o que pode acontecer ou não. Acontecer ou não. Mas prometido e garantido eu não tenho nada. Só que, por onde a gente anda, inclusive nas cidades, e hoje eu sou presidente do consórcio da AMINAP, da nossa Associação de Municípios da Alta Paulista, presidente do consórcio da associação, está se tornando meio que, sabe, aquela questão que vem vindo, vai te levando vai acontecendo, sozinho. Né? Então, ou seja, eu estou me sentindo igual a 12 anos atrás, né, na minha campanha, quando eu pensei na campanha de vereador, nesse sentido. Muitas pessoas falam, não, né, precisamos ter representatividade e precisamos mesmo, né, porque não tem jeito. Através da política que a gente consegue fazer muitas coisas. A gente está vendo agora, os vereadores estão tendo as emendas impositivas que nós começamos a implementar e pagar na nossa gestão, antes nunca teve. Cidades maiores que Tupã não tem. Só que isso deu o quê? A oportunidade do vereador participar do orçamento da cidade, ajudar a decidir para onde vai o dinheiro. Sim. E quantas entidades estão recebendo? Os vereadores estão sendo muito felizes nesse aspecto. Aí recebe um recurso lá, 70 mil. Quantas promoções essas entidades não precisariam fazer de cachorro-quente para conseguir levantar esse recurso? E através da política estão conseguindo, né, receber, manter as suas atividades, conseguir desenvolver projetos. Então, ou seja, a política é a forma mais rápida da gente conseguir transformar a vida das pessoas, conseguir colaborar. A política foi feita para isso, né? Então, nós precisamos realmente de cada vez pessoas mais dedicadas, mais boas pessoas, envolvendo, trabalhando, podendo realmente mostrar o quanto isso pode se transformar para que a gente tenha uma sociedade melhor. Sensação de dever cumprido, Caio? Olha, eu tenho uma tranquilidade nesse aspecto, não só por todos os números que, como eu falo, as coisas boas às vezes não se reverberam, mas graças a Deus, né, em nenhum momento faltou dedicação da minha parte. Isso podem ter certeza. Posso ter errado? Posso, mas jamais com a intenção de errar, com a intenção de fazer algo errado. Pelo contrário, né, sempre procurando fazer o melhor. Em vários momentos, né, porque tem muita gente que, como eu falei, se você quiser resolver tudo aquilo que tem de problema, você precisaria de 3 vezes o orçamento que nós temos hoje. Sim. Então, ou seja, uma coisa é querer, outra coisa é poder fazer, né? E eu falo, às vezes, em reuniões, que nem discussão de aumento de salário, quantas vezes eu falei, você acha que eu não queria? Chega o prefeito bonzinho chegar aqui e falar, 20% de aumento para todo mundo esse ano. Queria, mas eu posso? Não posso. Porque eu tenho a responsabilidade fiscal com tudo isso, né? Então, ou seja, dedicação sempre tive, né? Sempre batalhei, confiei muito no meu grupo que tem trabalhado, sempre procurei montar um time técnico e que realmente pudesse nos ajudar. Quando a gente, que nem, por exemplo, Thiago é secretário de comunicação, professor universitário de comunicação, coordenador do curso de comunicação da Faculdade Sfacati, Valentim, 25 anos de arquiteto concursado, 27 da Prefeitura de Tupã, um currículo
foi coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Facate. O professor Valdir foi meu secretário de Educação, coordenador do curso de Pedagogia, supervisor de ensino por muitos anos da diretoria de ensino. Dr. Miguel, coordenador do curso de Medicina da Unify, médico há muitos anos, concursado do Estado de São Paulo. Dr. João José, muitos anos coordenador do curso de Direito, né, da FADAP-FAP. Enfim, pessoas que realmente têm muita experiência na área, porque a gente não sabe de tudo. Não tem como um prefeito querer saber de tudo. O prefeito ele tem que ter vários braços. Exatamente. E esses assessores nos ajudam muito, nos dão esse direcionamento, nos fazem realmente poder desenvolver vários projetos. Então, ou seja, não é fácil montar o time, mas é importante, né, a gente ter responsabilidade, que nem, por exemplo, Helris, no ano passado, a queda de arrecadação, e que os municípios ainda estão enfrentando. A queda de arrecadação é que aqui a gente não tem sentido. Mas que nem nós tivemos muitos rodeios tradicionais cancelados no ano passado. Sim, porque aqui também. Exatamente, só que a gente não sentiu. E muita gente nem percebeu isso. Agora, se tivesse deixado de pagar o 13º ou parcelado, como muitas cidades fizeram, pagado o ticket de alimentação no final do ano, como infelizmente aconteceu em muitas cidades maiores e mais fortes financeiramente que Tupã, né? Nós conseguimos, nós não atrasamos nenhum fornecedor, nós estamos pagando todos os salários, honrando todos os compromissos. Mas por quê? Nem, por exemplo, eu lembro quando eu fui chamar o Quiles, né, o Quilão, para ser meu secretário de Economia e Finanças. Eu lembro que, primeiro, tesouraria tem que ser pessoa realmente de boa índole, pessoa que a gente, lógico, todos de boa índole, mas eu digo assim, uma pessoa que a gente sabe que tem uma capacidade realmente, uma confiabilidade. E o Quilão, ele estava como presidente da PAI. Ele ficou lá por 3 ou 4 anos presidente da PAI. Ele pegou uma entidade que estava praticamente quebrada, né, que não conseguia pagar o salário final do ano, 13º, tinha que fazer promoção, parcelar, deixou a entidade com R$600 mil em caixa, reorganizou a PAI de Tupã. Então, e ele, muitos secretários não gostam, mas ele organiza, não pode fazer nenhum tipo de empenho ou nada de pagamento se não tiver o recurso planejado para fazer o pagamento, tem a ordem cronológica, respeitando, e hoje a gente tem uma saúde financeira tranquila, graças a esse empenho, essa dedicação e essa liberdade que foi dada. Então, ou seja, por pessoas estratégicas realmente que nos ajudam a poder, né, a tomar as decisões, a comandar, a organizar a nossa cidade. Então, com isso tudo, né, com esse time, com essas pessoas, a gente, graças a Deus, né, conseguiu vencer muitos desafios, como foi a própria pandemia, como foram obras aí, que nem o pontilhão da Lélio Pisa. Quantas pessoas até hoje falam, poxa, 30 anos que dava qualquer chuva e não conseguia atravessar. O doutor João falou para mim, falou, Caio, eu perdi um carro lá. Pois é. O Dorival qualquer mala, eu lembro. Perdi um carro lá, tentei atravessar na água e infelizmente foi embora. Não tem mais isso. Graças a Deus a gente conseguiu concluir. Enfim, tem São várias, né, muita Caio? situação que nos motivam a... E fazem, inclusive, você se orgulhar dessa gestão. E, claro, né, quando a minha pergunta foi exatamente sobre isso, a sensação de dever cumprido, eu tenho certeza que, como você disse, sim, né, você está entregando uma cidade e até mesmo, pelo que eu percebi aí, o projeto não para por aí. Né? Existem situações ainda que podem acontecer e que, com certeza, se Deus assim quiser, você vai ter essa direção e tomar assim, essa responsabilidade também. Exatamente. Caio, eu queria agradecer sua presença aqui no nosso podcast. Já passou uma hora. Tá? Não, é legal isso aí, é legal. É bacana porque o nosso microfone aqui, ele está aberto justamente para isso, para a gente poder mostrar para a população tudo o que acontece na sua cidade. Não é só a questão do prefeito, mas sim do empresário, sim de uma pessoa que quer falar sobre um produto ou que frequentou recentemente algum lugar e quer falar. O nosso podcast é para isso. Né? Como você pode ver a agenda da semana aí, vamos estar bem amparados aqui de convidados e eu agradeço desde já por você ter entrado no nosso Reels do nosso Instagram e também no nosso YouTube lá. Para você que nos assiste aqui no Instagram, muito obrigado, tá? Eu agradeço imensamente. Agradeço a você também, Caio. Agradeço a sua equipe e ao Thiago que está aqui com a gente também, secretário de comunicação. E eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, se despedisse do pessoal e desse um alô para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. Bom, Helris, primeiro agradecer, né, a você, a Vanessa, Matheus,
parabenizar, como eu disse no começo aqui, realmente que local bonito, aconchegante, bem estruturado, né? A gente realmente fica feliz de ver uma estrutura como essa na nossa cidade, um profissionalismo desse. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Né? Parabenizar os patrocinadores que proporcionam, né, um podcast dessa magnitude aqui na cidade de Tupã. E a oportunidade da gente poder ter batido esse papo, né? Que passou rapidinho, a gente nem viu a hora passar, mas foi muito bacana, né? E os entrevistados que a gente tem visto aqui frequentemente, falando um pouquinho das suas experiências, pessoas realmente de ponta. E aproveitar também para deixar um abraço a todos que nos acompanharam, agradecer o Thiago que nos acompanhou, também mandar um super abraço e beijo especial a todas as mamães. Nós estamos na semana aí do Dia das Mães, nesse próximo domingo. Mandar um super beijo para minha mãe, para minha irmã, para minhas avós, né? Enfim, para todas as mães que realmente fazem a diferença na nossa vida, que são especiais. Amor de mãe é um amor incondicional, um amor que com certeza atravessa o tempo, atravessa o túmulo e que a gente tem um carinho, né, e a gratidão a Deus por tê-las na nossa vida. Então, feliz Dia das Mães para todas as mamães e muito obrigado, Helris, mais uma vez, né, por todo esse bate-papo, essa conversa. Você que é um grande amigo, né, que acompanhou o meu início de carreira aí desde o começo, gravou meu primeiro jingle. A gente nem cogitava entrar na política ainda, a gente conversava sobre isso. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Do agradável bate-papo que nós tivemos aqui. Caio, nós temos um parceiro aqui no nosso podcast, que é a Atlética. Sim, Atlética Nutrition é uma empresa aqui que está com a gente desde o começo e para que você possa, claro, dentro da sua necessidade do seu dia, lembrar de tomar uma água, um suplemento, qualquer coisa que você precise, líquidos, né? A Atlética está te presenteando aí com um energético da X7 para você experimentar e o Squeeze também aqui, ó, da Atlética para você poder tomar a sua água, né? Tomar o seu suplemento, voltar às atividades aí, né, Caio? Então tá aí, parceira nossa aqui do nosso podcast, Atlética Nutrition. Muito obrigado, Atlética, valeu. Caio, vamos despedir do pessoal? Isso aí. Considerações dadas, finalizadas. Olhando para essa câmera aqui, vamos despedir do pessoal. Pessoal, muito obrigado. Caio, novamente, muito obrigado. Tchau, pessoal, até a próxima. Obrigado, até sexta-feira. Tchau, tchau. Nosso podcast.